Bem-vindos a mais uma iniciativa da ATAN, mais uma vez voltada para o tratamento de um tema que tem estado nas principais prioridades da ação da nossa associação, o tema relacionado com a prevenção da corrupção. Começo por agradecer ao Dr. Luís Fonseca e à doutora Mara Duarte o facto de terem aceitado o convite que a ATAN lhe dirigiu para poderem participar como oradores nesta segunda sessão. Esta sessão deve ser contextualizada numa primeira sessão que tivemos para marcar o Dia Internacional do Combate à Corrupção, essa sessão mais voltada para os instrumentos gerais de prevenção da corrupção, e esta segunda sessão, que fecha assim o ano da ATAN nas ações de prevenção da corrupção, é uma ação que me parece que vem preocupando muitos municípios. Vem preocupando porque estamos a falar de uma temática relacionada, por um lado, com a implementação e gestão dos canais de denúncia e, por outro lado, com a proteção dos denunciantes. Há aqui, diria eu, uma dimensão jurídica importante, mas depois também há uma dimensão eletrónica e operacional que deve ser acautelada pelos municípios para a boa aplicação deste novo regime de proteção e de implementação e de gestão dos canais de denúncia. Por isso, temos connosco o Dr. Luís Fonseca, que penso eu irá abordar numa primeira fase a matéria mais voltada para a implementação e gestão dos canais de denúncia, e depois a doutora Mara Duarte, que irá centrar a sua atenção na proteção dos denunciantes e nos aspectos práticos relacionados com a proteção dos denunciantes. Eu não poderia deixar de terminar este ano sem agradecer também ao Dr. Patrick, enquanto membro do Gabinete de Estudos da ATAN, todo o trabalho que, em parceria com a ATAN, tem desenvolvido na prevenção da corrupção, no combate preventivo a este fenómeno que toca transversalmente o país em diversas áreas, quer na área pública, quer na área privada. Registro aqui a publicação de um guia prático sobre a prevenção, precisamente com o acento tónico nos canais de denúncia, e também queria anunciar, e penso que já o podemos fazer, o avanço para um segundo tomo com uma temática mais voltada para a prevenção geral, para os mecanismos de prevenção geral da corrupção, e esse segundo tomo já está em fase avançada de preparação e elaboração, e eu penso que no princípio do próximo ano teremos condições de, em parceria com a Associação das Assembleias Municipais, poder apresentar este segundo trabalho, este segundo guia técnico. Eu queria também dar nota de que a ATAN, ao longo destes últimos 6 meses, e este é um balanço possível no tempo possível, 6 meses de entrada em vigor dos diplomas, fez, modéstia à parte, um trabalho de sensibilização importante. Colocou um seminário inicial onde tiveram mais de 300 pessoas a participar, colocou este assunto no seu colóquio nacional com um debate desenvolvido entre autarcas e eleitos locais sobre a matéria, e avançou para o guia prático e desenvolveu estas conversas interessantes através deste sistema no canal institucional da ATAN. Portanto, penso que temos a noção do dever cumprido, mas o caminho está muito longe de estar percorrido. Nós vamos continuar intensamente a tratar o tema da prevenção da corrupção, com o apoio de todos aqueles que fazem parte desta comunidade mais científica, mais voltada para estas questões, e no início do próximo ano, para além de desenvolvermos ações de formação mais concretas sobre esta temática, seguramente que iremos organizar, no final do ano de vigência destes diplomas, um balanço possível sobre as benfeitorias destes mesmos diplomas. Por isso mesmo, os meus agradecimentos aos oradores, os meus agradecimentos a todos aqueles que aderiram, e mais de 100 pessoas estão a participar nesta sessão, e já agora, como eu não vou voltar a usar a palavra, boa sorte para todos e um bom ano e um bom Natal para todos. Obrigado a todos. Muito obrigado, Dr. Marcelo. Já referiu aqui alguns aspectos que iremos também focar e irei apenas fazer aqui uma breve apresentação sucinta. O ano passado, o ano de 2021, ficou marcado pela publicação de alguns diplomas que vêm a dar execução a uma estratégia nacional anticorrupção.
No dia 20 de dezembro do ano passado, portanto amanhã fará um ano, foi publicada a Lei 93 de 2021. Esta lei estabelece o regime geral de proteção de denunciantes de infrações, transpondo assim a Diretiva UE de 2019-1937 do Parlamento Europeu e do Conselho. Bem, desde 2012 eu próprio tenho feito investigação académica nestas matérias, e por isso há mais de 10 anos que tenho feito análises a estes temas e tenho também desempenhado funções de auditoria ou de implementação jurídica do Whistleblowing System. E é nestes contextos que eu conheci o Dr. Luís Fonseca. O Dr. Luís Fonseca é DPO, é coordenador de segurança económica da Auchan e tem larga experiência na implementação e gestão de canais de denúncias, que eu próprio também atestei esta experiência. E por isso nos irá falar da evolução deste sistema, desde as suas melhores práticas, até passando aos dias de hoje, a ser uma obrigação legal estas práticas de integridade organizacional. E por isso também queria chamar a atenção que desde 18 de junho deste ano passou a ser obrigatório, o que significa então que ontem fez 6 meses que entrou em vigor a lei 93 de 2021. E em seguida teremos a doutora Mara, a sua intervenção será também pautada por estas matérias. A doutora Mara é manager na Closer Consulting, uma empresa portuguesa que concebeu uma plataforma para a proteção de denunciantes, e neste sentido a doutora Mara irá dar-nos uma perspectiva prática de como implementarmos estes sistemas nas autarquias locais, tal como também o Dr. Luís Fonseca. E começarei pelo Dr. Luís Fonseca. E neste sentido gostaria de pedir que nos falasse um pouco da experiência que tem tido na implementação e gestão de canais de denúncias nas autarquias locais. Muito obrigado, Dr. Patrick. Boa tarde a todos. Os meus agradecimentos a todos quanto assistem, à ATAM, na pessoa do seu presidente, o Dr. Marcelo Caetano Delgado, e ao Dr. Patrick Pita Simões, pelo amável convite que me fizeram. E também aproveito para cumprimentar a minha colega de painel, a doutora Mara Duarte. Vou falar-vos dos fatores críticos de sucesso na implementação do canal de denúncias. Um dos fatores mais importantes é, certamente, o conhecimento da Lei 93 de 2021, que é a Lei da Proteção do Denunciante de Infrações. Portanto, é preciso sabermos quem é obrigado a ter um canal de denúncias, interno e externo, quem é o denunciante, quais são as categorias de denúncias aceitas pelo canal, se é possível fundamentar a denúncia e se a denúncia é de boa fé. Outro dos fatores críticos muito importante é desmistificar o sentido pejorativo que o termo de denúncia tem. Um canal de denúncias deve ser visto como um dos instrumentos de combate à fraude e à corrupção previsto no regime geral da prevenção da corrupção, e também deve ser visto como mais um importante mecanismo de controle. É uma forma de controlar a 360 graus, ou seja, o controle deixa de ser efetuado apenas das áreas de controle para as áreas controladas. Com o canal de denúncias, as áreas controladas têm a possibilidade de, anonimamente e com a garantia de confidencialidade e de proibição de retaliação, quando tiverem conhecimento de alguma vulnerabilidade de controle, poderem reportar em segurança. Por outro lado, no meu ponto de vista, esta lei não protege só o denunciante, protege também a própria organização, porque dá-lhe a possibilidade de controlar a informação e de atuar rapidamente no sentido de esclarecer, corrigir e até prevenir situações futuras. Bem, quando se implementa um canal, é muito importante fazer-se uma gestão de riscos, ou seja, para o canal trabalhar com eficiência e ser eficaz, é preciso identificar todas as situações que podem contribuir para que ele não seja bem sucedido. E entre elas posso mencionar as pessoas que querem denunciar ignorarem a situação e não denunciarem, recearem prejudicar um colega ou criar mau ambiente, não confiar na confidencialidade e terem receio de retaliações, não saber onde ou como reportar, ter dificuldade em descrever ou fundamentar a denúncia, não saber quem vai tratar as denúncias. Isto é importante, até porque uma das pessoas que
que fizer parte da equipa do tratamento de denúncias também pode ser uma pessoa visada. E aí a organização tem que encontrar uma forma alternativa para este tipo de denúncias serem tratados. Senão corre o risco da denúncia ser feita externamente, com todas as consequências que isso depois traz. Recear que uma denúncia seja tratada de forma ineficiente, ter a percepção da ausência de consequências, não garantir o anonimato, a confidencialidade e a proibição de retaliação, isto não só durante o processo de tratamento da denúncia, mas também após esse mesmo processo, a falta de imparcialidade ou de independência no tratamento da denúncia, não haver recursos suficientes. Isto é muito importante porque as denúncias muitas vezes levam bastante tempo para serem tratadas e quando há acumulação de funções, pode não haver disponibilidade de tempo. Isso faz com que a denúncia leve muito mais tempo a ser tratada e pode também fazer com que haja lugar a uma denúncia externa. Também um planeamento desajustado, informação insuficiente, irrelevante, incorreta, desatualizada. Portanto, quem faz a denúncia, mesmo no processo de recolha de informações, estes aspectos são muito importantes, porque podem pôr em causa a investigação. A contaminação da prova, principalmente nas entrevistas, se elas não forem voluntárias, se forem feitas sob coação, se não houver presunção de inocência, se não for informado, por exemplo, ao denunciado que ele tem o direito de não se autoincriminar, se as questões forem dirigidas. Portanto, há aqui muitas formas de contaminar a prova e é preciso terem atenção, senão todo o resultado do tratamento acaba por ser nulo. Também há outros aspectos importantes, como garantir a confidencialidade e o anonimato, e para isso uma boa prática é toda a equipa que trata as denúncias, assim como quem intervém nos processos, assinar um compromisso de confidencialidade, as reuniões serem feitas em espaços reservados, discretos, possibilidade de comunicar sem se identificar, e a plataforma que a doutora Mara vai apresentar a seguir dá essa possibilidade, solicitar informação sem colocar em causa a confidencialidade. Também o canal de denúncias deve ser suportado por um regulamento, que pode ser um manual de procedimentos, uma norma, uma política, aquilo que quiserem chamar, e que deve explicar o objetivo do canal de denúncias, a proteção ao denunciante, mais uma vez o anonimato, a confidencialidade e a proibição de retaliação, o âmbito, explicar cada uma das categorias, explicar também, por exemplo, a diferença entre uma denúncia, uma queixa e uma reclamação, que tem canais próprios e diferenciados para serem usados, como aceder e registar uma denúncia com informação suficiente, relevante e, se possível, com evidências. Se isto não acontecer, é muito provável que não seja possível dar continuidade ao processo de investigação. Os prazos de informação e conservação dos dados, portanto, os 7 dias, os 3 meses, os 15 dias previstos na lei e também os 5 anos da conservação dos dados. Quem são as pessoas que tratam as denúncias, os direitos RGPD e segurança da informação, a possibilidade da denúncia ser externa e pública e quais são os requisitos. Também a formação é obrigatória e é fundamental porque trata-se de uma transformação de formas de se pensar a denúncia, pode-se tratar de um verdadeiro processo de gestão da mudança. A comunicação deve ser regular, criativa, amigável, pode-se fazer com cartazes postos, com cartoons, e-mails, newsletter, publicações na internet, intranet, redes sociais, etc. O canal de denúncias será aquilo que a organização quiser que ele seja. Se quiser, já que vai investir e se quiser tirar o máximo proveito dele, a comunicação deve ser muito frequente, porque quem quiser denunciar deve conseguir fazê-lo com facilidade e com simplicidade. Também, como referi, é muito importante a conformidade com o RGPD, e para isso deve-se facultar todo o direito à informação RGPD na recolha de dados da denúncia. O encarregado da proteção de dados
deve efetuar o registro de atividade de tratamentos e a avaliação de impacto, em conjunto com a equipa que faz o tratamento das denúncias e o responsável pelo cumprimento normativo. Devem ser assegurados os princípios do RGPD, que estão no artigo 5º do RGPD, em todo o tratamento da denúncia. A assinatura do compromisso de confidencialidade, como referi, o contrato com as cláusulas de confidencialidade, limitação de finalidades, períodos de conservação, exercício dos direitos dos titulares de dados e segurança de informação com o subcontratante para tratamento de dados. A organização é responsável pelo tratamento e o prestador de serviços é o subcontratante. Também, muito importante, o denunciado tem o direito de saber que informação está a ser tratada a seu respeito. Aliás, depois de todo o processo de investigação, deve-lhe ser dada conhecimento de toda a informação apurada, tem o direito ao contraditório, sempre com a presunção de inocência e também com o direito de não se autoincriminar. E, portanto, pode exercer todos os direitos da RGPD, desde que não coloque em causa a investigação. Portanto, também o denunciante não pode, nem as pessoas que fizeram parte do processo, pode ser partilhada a sua identidade, não é? Portanto, tem que se manter a confidencialidade. Também deve ser informado dos prazos de informação sobre o estado das denúncias e os prazos da conservação dos dados. No que respeita à segurança de informação, há os básicos que têm que ser garantidos. A encriptação, a anonimização, o controle de acessos, passwords robustas, rastreabilidade, backups, antivírus, firewall, o plano de continuidade de negócios, disaster recovery e outras formas de reforçar a segurança de informação. Isto era o que, como o tempo é bastante limitado, foi aquilo que eu vos trouxe, mas estou completamente disponível para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Sim. Muito obrigado. Também sei que é exímio no cumprimento dos horários e por isso percebo esta preocupação. Muito obrigado pelo cumprimento. Então, para também não tornarmos mais longo, gostaria então de pedir a intervenção da doutora Mara Duarte, tendo em conta que também tem feito este trabalho com uma plataforma e sabemos que a plataforma implica não só a existência em si, também nesse sentido a confiança nas próprias empresas, e a Closer tem sido uma empresa de referência, várias entidades têm adquirido, recentemente até tivemos esta informação também da parte da Câmara Municipal de Lisboa. Gostava de saber, ou que nos falasse também de alguns aspectos práticos, para além da existência em si da plataforma, mas quando nós lidamos com a plataforma, que cuidados devemos ter e que aspectos mais práticos também devemos ter em consideração. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Patrick Pita Simões. Uma primeira nota para cumprimentar todos neste webinar, uma palavra de agradecimento ao Presidente da ATAM, o Dr. Marcelo Caetano Delgado, pelo convite, obviamente à Closer e a mim própria, e também aqui ao meu colega de painel, o Dr. Luís Fonseca. Para mim é um gosto poder falar convosco sobre a implementação prática dos canais de denúncia. A Closer hoje é parceira em mais de 100 entidades, quer no setor público, quer no setor privado, administração direta e indireta do Estado. Portanto, temos já aqui um conjunto muito alargado de trabalho realizado que nos permite hoje fazer aqui uma avaliação do ponto de vista prático muito simples e muito objetiva. Eu vou partilhar aqui o ecrã para que possamos aqui visualmente ter aqui uma visão mais clara daquilo que podemos falar. O que é que hoje as entidades públicas, sobretudo a administração local, têm que pensar? Tem que pensar em 3 coisas muito rapidamente. Primeiro, tem que ter um canal para recolher denúncias. E, obviamente, pela sua própria estrutura, denúncias internas e externas. Que esse canal tem que ser anónimo e confidencial, também ninguém tem dúvidas. O que é que esta plataforma vem fazer? Vem ser aqui um aliado claríssimo do ponto de vista tecnológico. Porquê? Porque vai eliminar a rastreabilidade do IP. Quem fizer a denúncia não vai ter a certeza e a segurança de que o computador no qual onde fez a sua denúncia não vai ser identificado. Esse é um primeiro ponto. Depois, do ponto de vista de segurança, qualquer documento
que o denunciante coloque na plataforma vai ser alvo de uma rastreabilidade de vírus. Qualquer documento que esteja comprometido não vai para a área reservada à entidade para poder, efetivamente, tratar o processo. Há aqui um conjunto de seguranças que vamos garantindo e para dar, obviamente, a assertividade e a segurança ao denunciante que faz a mesma num ambiente seguro. O segundo nível, muito importante, é a encriptação de toda esta informação. A Closer é uma empresa especializada em dados, analítica, mal seria se nós não utilizássemos uma chave de encriptação absolutamente forte e robusta. Depois, para a entidade, é fundamental que tenha todo um back-office, toda uma área reservada que lhe permita fazer a gestão de tudo isto de forma fácil e flexível. Já temos tanta coisa para nos preocupar do ponto de vista de procedimento, temos mais este tema para cumprir. A legislação está em vigor há 6 meses, faz amanhã 6 meses que a lei, que o decreto-lei saiu, e a verdade é que a tecnologia tem que existir, e este tipo de plataformas tem que existir para facilitar, mas facilitar com segurança. Verdadeiramente a plataforma permite uma gestão muito auditável do ponto de vista de rastreabilidade, desde o momento em que a denúncia entra, desde o momento em que é feita uma triagem, desde o momento em que nós fazemos a gestão de todo o processo de investigação, quem é que queremos envolver, um conjunto de notificações, alertas e, obviamente, aquele detalhe muito relevante nesta legislação que é a contagem dos prazos legais. Depois, além de termos o canal, de termos o espaço para tratar de todo este processo, é preciso que se garanta a existência das comunicações obrigatórias ao abrigo de todo este processo. Ora bem, estamos a olhar para uma solução, do ponto de vista tecnológico, que garante esta trilogia de eficácia do cumprimento legal. Depois partilhar convosco o que é que hoje nós queremos, o que é que hoje é uma necessidade para quem olha para esta temática. Primeiro, aquilo que implementar na sua entidade tem que estar conforme com a legislação. Além de estar conforme com a legislação, tem que estar disponível, 100% auditável, para que o Mecanismo Nacional de Anticorrupção possa poder auditar e fiscalizar da forma como melhor entender. O que é que a plataforma tem? Inclusivamente tem um relatório que já cumpre com a obrigatoriedade que todas as entidades têm que enviar anualmente um relatório estatístico para o MENAC. Como nós estamos a medir tudo, como nós sabemos tudo o que está a entrar, é muito fácil extrair do ponto de vista analítico essa informação e colocá-la à disposição da entidade. É preciso que se sinta que a mesma é segura, não é? Mas é segura porquê? É segura porque elimina aquela identificação da rastreabilidade de quem faz, porque encripta a informação que é colocada, porque garante a conservação desta informação pelos prazos legais de uma forma confidencial e, obviamente, com chave de segurança. Pois porque é flexível, é uma solução chave na mão, já com os workflows todos de tratamento que são obrigatórios, mas é suficientemente flexível para se adaptar também aos fluxos que cada entidade vai ter que definir internamente de quem, como e quem faz o quê. Depois é acessível, porque não tem aqui custos de implementação, não tem nada disto, é um link que se coloca no site da entidade, onde o denunciante faz a sua denúncia, e é um link que se dá à entidade para gerir todo o seu processo de investigação. Depois é inteligente. E é inteligente porquê? Porque tem todo um conjunto de notificações, de alertas, de alarmística e de automatização de tarefas que facilita quem gera, facilita quem vai rastrear toda esta informação e garante, obviamente, a isenção de todo este processo. Claro que é uma solução feita por uma empresa portuguesa, claro que é uma solução feita com apoio de especialistas na área de compliance e privacidade de dados, juristas portugueses, claro que tem um suporte nosso, não corre o risco de ter uma solução e depois terem alguém no Bangladesh, sem qualquer tipo de problema com quem vive no Bangladesh, mas tem uma solução com um suporte técnico feito por nós, pela nossa equipa técnica especializada para o efeito. Muitas vezes as entidades hoje, eu não vou ocupar-vos muito tempo, acho que vou deixar aqui algum espaço para perguntas e respostas, há uma tendência natural de, eu tenho uma área interna, eu posso querer desenvolver todo este processo internamente, em vez de estar a licenciar ou a adquirir o licenciamento de uma solução. Eu gostava de vos dizer que a legislação está há 6 meses em vigor. E quando alguém pensar no desenvolvimento interno de uma solução, tem que, primeiro que tudo, olhar para um ponto, que é a isenção que transmite aquela segurança aos colaboradores de que nós não desenvolvemos internamente, até pode ser uma solução absolutamente segura, mas não quisemos fazê-lo. Quisemos garantir a isenção e a independência fora com uma entidade que seja especializada no tema. É um tema a pensar. Segundo,
é a necessidade da conformidade, não apenas com a Lei 93 de 2021, com todo o enquadramento da diretiva, mas também com todas aquelas ligações de segurança que o RGPD exige, com aqueles requisitos funcionais que também são solicitados. E claro que a não cumprimento de todo este funcionalismo, também ele próprio tem avultadas coimas em jogo. Depois há um desafio tecnológico, que é preciso garantir que este sistema tenha aquela confidencialidade, o anonimato, que se cumpra os prazos estabelecidos, que faça a contagem dos mesmos, que haja workflows sincronizados para cada solução, para cada tratamento individualmente considerado. É preciso que se tenha a gestão de tudo isto na palma da mão, por isso a plataforma, esta solução tem dashboards em Power BI que graficamente nós conseguimos fazer a monitorização em real time do que está a passar na entidade. Podemos até dar um perfil a quem, ao executivo, e não só aos gestores de denúncia, mas ao executivo de uma Câmara, por exemplo, para que possa ter uma visão só do que é que se passa visualmente. Entra diariamente, se quiser, na plataforma e está a ver em real time o que é que entrou, o que é que foi tratado, o que é que foi tratado dentro do prazo legal, fora do prazo legal, qual é o tempo médio de tratamento. São tudo indicadores muito relevantes em matéria de transparência e de quem gera a coisa pública, se assim se poderá dizer. Depois há um custo de investimento e aquilo que a nossa experiência, a análise comparada, de forma muito equilibrada, nos leva a dizer é que o desenvolvimento de um tipo de solução destas é quase garantidamente 50 vezes superior ao preço do licenciamento. Portanto, há que ter esta noção de todos estes pontos antes de tomar a decisão de desenvolver internamente ou adquirir uma solução que já existe. Além de que, quando nós fazemos tudo isto, a legislação está em vigor desde o dia, obviamente a implantação, desde o dia 18 de junho, é preciso fazer códigos, kits de formação, manuais, certificações, testes, políticas de privacidade, tudo isto que entidades que já têm o processo montado é chave na mão, como há pouco dizia. Eu vou terminar a minha intervenção por partilhar convosco um use case com 9 pontos que considero muito relevantes nesta temática toda. Nós podemos definir todo este processo em 3 grandes macro-tarefas. A avaliação do que é que eu vou fazer, a implementação do canal propriamente dito e depois a ação. Não é? Depois de tudo isto estar feito, agir. Se nós nos fixarmos no ponto da avaliação, ali o ponto 1 a 4, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro que tudo, uma avaliação interna. Como é que eu vou implementar? Quem é que vão ser as áreas envolvidas? Quem é que são as pessoas que vão estar a agir? Isto vai ser uma pessoa? Vai ser uma comissão? Se for uma comissão, mais facilmente eu consigo driblar o conflito de interesses. Qual é a estrutura? Qual é a melhor prática a fazer nesta primeira avaliação interna? Este é o primeiro passo. Segundo passo, avaliar soluções existentes no mercado. Se já existem soluções que podem corresponder àquilo que é a necessidade legal, há que fazer uma procura dessa informação no mercado. Mas não olhem somente para a questão do formulário, ou seja, do canal onde o denunciante efetivamente faz a denúncia. Essa é a parte mais fácil. A parte mais difícil está no back-office, naquela área reservada onde a entidade gera, onde tem que estar os procedimentos todos, os processos, os micro, os macro, a contagem dos prazos, arquivo, finalizo, encaminho para uma área para questionar determinado tipo de matéria. É este detalhe de conteúdo, de eficiência e de eficácia no tratamento que nós devemos ter em análise quando fazemos uma análise, lá está, comparativa daquilo que existe no mercado face à nossa realidade jurídica. Nós não podemos esquecer que todo este tempo, todos estes passos têm que ter, obviamente, um balizamento do ponto de vista processual e procedimental. Depois, é verdade que estamos na administração local, estamos no setor público, tem que haver um processo de contratação pública, não é? Para a aquisição de uma solução, se efetivamente entendermos que esta é a melhor via. Aquilo que recomendo pela experiência de implementação é que, paralelamente a este processo de contratação pública que tem o seu tempo, que demora os seus passos, que internamente se comece a criar a documentação. Não é? Qual é que é o documento que sustenta quem faz o quê? Quem é que está autorizado a trabalhar na plataforma? Quem é que vai fazer o quê? Para quem é que tem que encaminhar a proposta de decisão? Ou seja, tudo aquilo que é necessário fazer do ponto de vista da materialização. Claro que, no nível de implementação, a seguir temos que olhar para os requisitos, não é? Que áreas, que unidades orgânicas vão querer envolver? Todas? Quem é que são os responsáveis que eu vou ter que criar como perfis na plataforma para poderem ser consultados? A plataforma também tem níveis de acesso condicionado. Há quem veja tudo, o gestor do processo,
E há quem veja nada, só venha à plataforma responder a uma pergunta ou colocar um documento, como é, por exemplo, a questão dos responsáveis que podem ser, aqui no fundo, convidados a intervir para ser apoiantes, não é? Que é ganhar aqui o apoio junto da equipa que gera a denúncia. Depois temos a parametrização, não é? Como é que eu vou parametrizar a solução de acordo com aquilo que são as minhas necessidades, mas também como é que eu vou comunicar este tema para fora, interna e externamente, não é? Vocês vejam, a semana passada, a Câmara Municipal de Lisboa, por exemplo, anunciou que a nossa solução foi a escolhida. Bem, a forma como foi feita a comunicação, uma semana antes comunicaram internamente e depois, obviamente, fizeram press release para fora, como puderam verificar em tudo o que foi órgãos de comunicação social. É muito importante que se perceba que cada entidade deve olhar para tudo isto como uma forma de garantir a integridade e a transparência no exercício e no conhecimento deste tipo de temas. Depois a formação que nós asseguramos, formação funcional da plataforma, para que toda a gente esteja ao mesmo nível, confortável no tratamento desta temática, sendo que a plataforma é acessível e flexível, fácil de trabalhar. Depois é preciso criar perfis, é preciso ver quem vai validar o quê, quem vai intervir, que pessoas eu vou querer a participar no processo, uma decisão interna. No meio de tudo isto só faltam duas coisas, que é, depois de olharmos para todos estes takeaways que eu acabei de dizer, damos o go live, vamos então começar a receber denúncias. E na recepção de denúncias temos aqui um período de maturidade, de tratamento, de conhecimento, em que efetivamente vamos monitorizar, vamos tratar as denúncias e cada vez mais vamos perceber como é que a nossa entidade se vai adaptar àquilo que é a chegada deste tipo de situações para tratar. Aquilo que eu gostava de vos dizer, acho que é claro, é que entendam que este tema é um tema com muitos passos, mas que a especialização de quem olhou para ele para tentar colocar a tecnologia a criar, no fundo, bolhas de otimização e de flexibilização, faz com que não se perca tempo nem custo da oportunidade, porque já existe uma solução que vos ajuda a desenhar, esta ou outras, que vos ajuda a desenhar todo este processo com serenidade. Portanto, não é um tema que seja de um bicho de 7 cabeças, se assim se poderá dizer, é um tema que, bem pensado, bem estruturado, bem apoiado com uma solução que cumpra na integridade com todos estes passos, é, obviamente, uma janela fantástica para rapidamente se colocarem como cumpridores desta legislação e deste enquadramento legal. Portanto, é esta nota de serenidade que eu gostava de terminar a minha intervenção e estou à vossa disposição para aquilo que considerarem importante. Muito obrigado. Eu irei fazer depois aqui um apanhado de algumas questões e por isso também convido as pessoas a colocarem questões no nosso chat ou, aliás, no nosso Questions and Answers, uma parte também disponível na base do nosso Zoom, do nosso ecrã. E nós temos aqui, curiosamente, uma questão que é relativamente recorrente. Segundo o número 6 do artigo 8º, ou seja, da Lei 93/2021, assim entendo, não têm de dispor de canais de denúncias a autarquias locais que, embora empregando 50 ou mais trabalhadores, tenham menos de 10.000 habitantes. Portanto, uma autarquia com 7.800 habitantes não necessita ter um canal. É certo o entendimento da lei? Sim, de acordo com a leitura que se pode fazer deste número 6 do artigo 8º do RGPDI, Regime Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações, sim, mas diria que temos que ter em consideração alguns aspectos, nomeadamente uma coisa é os canais de denúncias internos, e este artigo 8º é referente aos canais de denúncias internos. Se nós recorrermos ao artigo 12º, que refere-se aos canais de denúncias externos, em que intitula as entidades de autoridades competentes, temos elencada as autarquias locais. E neste caso não se refere-se a 50 ou mais trabalhadores ou se temos mais de 10.000 habitantes. Por isso, independentemente destes critérios numéricos, temos que ter em consideração, se somos uma autarquia local, que temos de ter os canais de denúncias externos. Bem, relativamente aos canais de denúncias internos, também gostava de mencionar que temos um conjunto de leis, e uma delas é a Lei 19/2008, de 21 de abril, que nos fala garantias aos trabalhadores que são denunciantes, garantias dos denunciantes.
E, neste sentido, como é que nós iremos conseguir concretizar a garantia da proteção destes denunciantes se não tivermos também a aplicação ou a implementação de canais de denúncias? Claro que podemos pensar e conceber os canais de denúncias em várias perspectivas, mas aos dias de hoje, talvez com os critérios e com as exigências da sociedade, também com a dinâmica de quem, por vezes, quer prejudicar as nossas organizações, ataques informáticos por aí em diante, talvez fará sentido ter uma plataforma. Mas isso fica ao critério de cada entidade a fazer a leitura desta forma de garantir a proteção dos denunciantes. Por isso, tenham atenção que não é apenas o RGPDI, mas sim teremos de ter em consideração outras leis. Por outro lado, também gostava de chamar a atenção que o Regime Geral da Prevenção da Corrupção, que é aprovado em anexo ao Decreto-Lei 109/E de 2021, de 9 de dezembro, também foi o âmbito do nosso primeiro evento neste mês, refere como uma das componentes do compliance, do cumprimento normativo, os canais de denúncias. Ora, esta lei também estabelece aqui alguns critérios de exceção e vem dizer que também é aplicável a entidades que tenham 50 ou mais trabalhadores. Bem, podemos chamar autarquia local e não temos estes 50 ou mais trabalhadores, mas a própria lei também vem nos dizer, deixem-me só, peço desculpa aqui há algum tempo para encontrar o artigo, para precisar, vem-nos dizer especificamente que também o artigo 2º, número 5, os serviços e as pessoas coletivas da administração direta e indireta do Estado, das regiões autónomas, das autarquias locais, por isso aplicável à maioria das pessoas que nos está a ouvir, das autarquias locais, e do setor público empresarial, que não sejam consideradas entidades abrangidas, ou seja, as abrangidas são as que têm 50 ou mais trabalhadores, adotam instrumentos de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas adequados à sua dimensão e natureza, incluindo os que promovam a transparência administrativa e a prevenção de conflitos de interesses. Por isso podemos fazer a leitura de, independentemente dos 50 ou mais trabalhadores, podemos ir pelo RGPC e entender que devemos ter canais de denúncias adaptados às nossas dimensões para também proteger os denunciantes. Bem, também quero chamar a atenção aqui a uma outra leitura necessária, que é a seguinte. De acordo com o RGPDI, ou seja, o Regime Geral da Proteção de Denunciantes de Infrações, nós temos de ter canais de denúncias obrigatoriamente pelo artigo 8º. O artigo 8º vai-nos falar que as pessoas coletivas, incluindo o Estado e as demais pessoas coletivas do direito público, que empreguem 50 ou mais trabalhadores, e independentemente disso, por isso não ficamos reféns deste critério dos 50 ou mais trabalhadores, as entidades que estejam contempladas nos âmbitos de aplicação dos atos da União Europeia referidos no anexo da diretiva. Ora, se nós formos ao anexo da diretiva, vamos encontrar a contratação pública. As autarquias locais, ainda que não tenham 50 ou mais trabalhadores, por isso, independentemente disso, também é um dos âmbitos que colaboram e com que têm também ter em consideração. Também questões de saúde pública, também questões de segurança dos transportes, também questões de proteção do ambiente. E por aí em diante. Há um conjunto de matérias que estão previstas na diretiva, no anexo da diretiva, e então, de acordo com este número 1 do artigo 8º, que vou repetir, as pessoas coletivas, incluindo o Estado e as demais pessoas coletivas de direito público, que empreguem 50 ou mais trabalhadores, e independentemente disso, as entidades que estejam contempladas nos âmbitos de aplicação dos atos da União Europeia, que estejam identificadas no anexo da diretiva. Por isso, é uma leitura um pouco complexa e fica ao critério de cada um. Isto em termos de obrigação legal, mas em termos, e aqui voltando aos nossos oradores, as questões começaram inicialmente, e o Luís também acabou por nos dar esta noção, começaram inicialmente a ser melhores práticas. Se entendermos esta obrigação, esta necessidade de termos canais de denúncias, não por uma obrigação legal, mas sim para podermos proteger as pessoas que pretendem dar-nos informação que vai, de certa maneira, ou muito diretamente beneficiar a nossa organização, devemos então também preocupar-nos em ter os canais de denúncias, não por uma obrigação legal. Mas também, em bom rigor, se pensarmos na obrigação legal, a entidade que pode dar o esclarecimento cabal desta necessidade ou não, independentemente deste critério dos 50 ou mais trabalhadores ou dos 10 mil habitantes, é efetivamente o Mecanismo Nacional Anticorrupção. Bem,
Dito isto para esta pergunta, e volto a agradecer a intervenção também das pessoas, por isso coloquem questões, eu aproveito para colocar aqui também uma questão ao Dr. Luís Fonseca. Eu tenho conhecimento e precisamente sei que o Dr. Luís Fonseca também, no âmbito das suas atividades profissionais, tem esta noção e tem implementado já há bastante tempo, por a prática talvez internacional, sobretudo também da entidade com que trabalha, a obrigação que a Auchan já entendeu há muito tempo, ou entendeu, no sentido, assumiu como importante, mas também por haver enquadramento legal em França, e eu sei que o Dr. Luís também tem a experiência do conhecimento desta lei. Inicialmente, nós a nível nacional tínhamos como obrigatório que as entidades que quisessem implementar o sistema de canais de denúncias recorressem à Comissão Nacional de Proteção de Dados para que pudessem, então, efetivamente ter esta implementação de canais de denúncias. Eu gostava de pedir ao Dr. Luís Fonseca que nos fizesse esta relação, que nos explicasse porque que haveria esta necessidade e qual é efetivamente a relação que devemos ter em consideração os canais de denúncias com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Está sem som, Luís. Obrigado, Dr. Patrick, pela questão. De facto, o tema dos canais de denúncias não é um tema novo. Inclusive, já há bastantes anos atrás, existe um documento da Comissão Nacional de Proteção de Dados que permitia os canais de denúncia para serem reportadas situações relacionadas com a área financeira, portanto, com o crime financeiro. E, curiosamente, até nesse documento, a Comissão Nacional de Proteção de Dados repudia o anonimato. Mas, de facto, os anos foram-se passando e cada vez mais tem saído legislação de combate à fraude e à corrupção. A própria lei do branqueamento de capitais também prevê, portanto, os canais de denúncia, e tem evoluído bastante. Agora, na prática, é muito importante o papel do encarregado da proteção de dados nos processos de investigação e tratamento das denúncias, porque quando se faz a recolha da informação, é necessário que seja em conformidade com os princípios, com o artigo 5º do RGPD. E, por exemplo, quando nos referimos à minimização dos dados. Ou seja, se tivermos a tratar uma denúncia e precisarmos de informação, vamos recolher aquela que nos interessa. A própria Lei 93 diz que se for feita uma denúncia e a denúncia não tiver seguimento, os dados pessoais devem ser imediatamente, ou logo possível, eliminados. Portanto, também, quando se fazem as entrevistas de investigação, nas questões que são colocadas, é preciso ter um cuidado especial também a respeitar a minimização dos dados e, principalmente, a categoria dos dados especiais. Porque são dados que requerem uma proteção ainda reforçada e tem que ser bastante justificada a sua recolha. Outra questão é o direito à informação que se dá a cada um dos participantes, em dizer que todos os dados recolhidos que podem exercer os seus direitos, no entanto, eles estão limitados não podem prejudicar a investigação nem a confidencialidade. A confidencialidade é também um aspecto muito importante. Confidencialidade não é só não falar sobre o assunto. Vamos imaginar o local da reunião. Se for numa sala em que a pessoa que vai testemunhar, ou o próprio denunciado, passa por várias pessoas e é possível perceber-se com quem é que ela se vai reunir, a confidencialidade é posta em causa. Não é? Por exemplo, se houver um dos canais for uma caixa de correio interna,
Se tiver sob abrangência de uma câmara CCTV, também não existe confidencialidade. Quando se recolhe informação, o ideal é que a equipa de investigação tenha acesso direto aos dados, porque se tiver que os solicitar, ou a pessoa a quem solicita, seja numa área de recursos humanos ou de sistemas de informação, é uma pessoa identificada, com perfil próprio e que também está sujeita ao dever de confidencialidade para dar essa informação, ou terá que ser necessário solicitar a informação, por exemplo, de uma área, para não se perceber quem é a pessoa em causa, e logo que se recebe essa informação, mantém-se apenas a que interessa e tem que se apagar a restante. E como estes sistemas devem ter rastreabilidade, isso é possível ser depois demonstrado. Portanto, toda a investigação, todo o tratamento está sujeito a um enquadramento legal. Se a equipa não tiver competências ou tiver dúvidas, devem recorrer a apoio jurídico e também, neste caso, ao apoio do encarregado da proteção de dados. Também, já agora, chamo a atenção para um caso, e vou ficar por aqui, que são os prazos de tratamento das denúncias. A lei refere os 3 meses, mas não é taxativa, não diz que tem que ser obrigatoriamente nos 3 meses. Deve haver uma informação ao denunciante nos 3 meses. Agora, conjugando com o Código do Trabalho e o processo disciplinar, o prazo terá que ser até 60 dias, porque aquilo que a equipa de tratamento das denúncias faz é verificar, como diz a lei, se as alegações se confirmam parcialmente ou se não se confirmam. E, mediante isso, proceder-se ao processo disciplinar ou a uma queixa-crime. É? E, portanto, para se proceder ao processo disciplinar, terá que ser até 60 dias. Daí a grande importância do perfil de quem trata as denúncias ter estas competências. Espero ter respondido à questão. Muito obrigado. Sim, muito obrigado. Gostava de aproveitar aqui um aspecto que acabou por falar o Dr. Luís Fonseca, que tem que ver com a questão da CNPD mencionar que repudiava o anonimato. A CNPD fez uma deliberação em 2009, designa por linhas de ética, e nela é dito que se repudia o anonimato. Bem, naquela data, quando se falava em anonimato e confidencialidade, não era tão desenvolvida como aos dias de hoje a sua diferenciação, e em 2009 ainda não tínhamos também o Regulamento Geral de Proteção de Dados, o RGPD, e também não existiam plataformas como a mais transparente da Closer, que permite que haja contacto entre denunciante e equipa de tratamento de denúncias, sem que a Closer efetivamente, ou não é a Closer, a entidade que tiver a plataforma mais transparente, venha a trabalhar. Bem, na altura, quando se falava em repudiar o anonimato, sucintamente, e a própria deliberação da CNPD invoca um conjunto de razões para que isso acontecesse. Uma delas tinha que ver com as falsas denúncias. Havendo o anonimato, há uma grande tentação de haver recurso ao canal de denúncias, não para verdadeiramente utilizar ou para se falar de uma irregularidade ou de uma infração, aos dias de hoje a lei fala em infrações, mas sim para uma reclamação, para desabafos de estado de almas, insatisfação das pessoas. E claro que a dificuldade que existia naquela altura e que hoje também continua a existir, é bastante importante as pessoas terem em consideração. Se as entidades que tenham estes canais de denúncias não souberem efetivamente quem é a pessoa, têm muita dificuldade em estabelecer ou garantir medidas de proteção de não retaliação, por exemplo. Por isso há aqui a ter em consideração que o anonimato pode permitir que as entidades saibam as irregularidades, mas depois há uma dificuldade em a própria pessoa que faz a gestão
destes canais de denúncias, conseguir garantir medidas de proibição de retaliação, porque se não sabe quem é, não consegue identificar quem está a ser vítima de uma retaliação. Bem, aproveitava para, neste momento, passar aqui também alguma dinâmica para a doutora Mara. Eu irei depois falar aqui a questão que foi colocada no chat. Aproveitava esta questão de, aos dias de hoje, as plataformas e a evolução, também aqui se assinala, a evolução que temos assistido, a existência de plataformas que nos permitem, por um lado, haver o contacto com alguém que nós não sabemos quem é, mas que nos traz informação, a possibilidade de verdadeiramente haver a anonimização, e, por outro lado, também as mais-valias da plataforma. Sei que a mais transparente, e também gostava de ouvir da doutora Mara, a questão de também criar condições de apoio ao próprio gestor das denúncias, no sentido de ter alertas para avisar o cumprimento de prazos, porque há prazos a cumprir, também a possibilidade da própria plataforma ser customizada, ou seja, adaptada às características da entidade, nomeadamente desde logos, desde o catálogo, alguns âmbitos para ser também reportada a denúncia. Também gostava de perceber se é possível, por exemplo, com o acesso à internet, uma pessoa, através do seu telemóvel, também aceder à própria plataforma. E por agora, gostava de um comentário da doutora Mara sobre estas questões. Obrigada, Dr. Patrick. De facto, tudo aquilo que acaba de mencionar é possível. Verdadeiramente, a plataforma está desenhada e feita para que seja responsive, ou seja, tanto num computador como num telemóvel, como num tablet, qualquer um de nós poderá fazer uma denúncia que queira e, obviamente, tudo isto é possível. É possível também, obviamente, que, e esta é uma ajuda muito significativa para quem gera este processo, haja todo um conjunto de alarmística e notificações. Nós sabemos que temos um conjunto de tarefas imensa, todos os dias nas nossas mãos, que estamos a tratar dos temas, mas aquele e-mail que nos diz que faltam 30 dias para aquela denúncia ser tratada, faltam 60 dias, nós podemos parametrizar os prazos. Cada entidade pode querer dizer que, por exemplo, situações de corrupção, independentemente de ter 3 meses para tratar, quer tratar num mês e, portanto, pode reajustar, agendar o tratamento da forma que for a sua definição interna. É claro que poderão definir à partida quem é quem, ou seja, podem ter um colaborador que faça só a primeira ação de triagem e que perceba naquele primeiro período de 7 dias se é para tratar ou não é para tratar, ou se é para remeter para uma entidade externa competente. Isso é possível. É possível alocar, imagine que temos um modelo em que a entidade decide escolher um modelo de comissão, ou seja, constituída, obviamente, boa prática, número ímpar, em que há dentro dessa comissão alguém com um perfil mais jurídico e que a denúncia que chega necessita de uma análise mais detida com esta componente, de toda forma permite alocar essa denúncia a um gestor individualmente considerado. O dono do processo, quem gera o processo, independentemente de poder querer envolver aqui algumas áreas internas que lhe vão responder às questões que faça ou vão colocar o documento que coloco, mais uma vez e ressalvo, não tem acesso à denúncia, só tem acesso à pergunta, à observação que o gestor envia, no fundo, a pedir uma informação ou um documento. A verdade é que quem gera todo este processo não deixa de ser sempre o dono do processo. Imaginem que enviam esta informação para uma área interna e demora mais tempo do que o que devia a responder. O gestor pode lá ir buscar o processo e voltar a tratar, porque é o dono do mesmo. Mais coisas que nós podemos efetivamente ter aqui em consideração. Como sabem, é necessário emitir uma notificação ao denunciante se vamos tratar ou não vamos tratar. Quando vocês na plataforma escolhem o fluxo de investigação iniciada e gravam essa informação, automaticamente o denunciante, se quiser entrar na sua área reservada para consultar o seu processo, efetivamente tem lá desde logo a notificação que a entidade iniciou a investigação. A entidade pode sempre, a qualquer momento, comunicar com o denunciante. Isto era algo que não havia, nem existe, sem a ajuda da tecnologia. Imagina que recebem uma carta
anónima, nunca vão conseguir falar com o denunciante, porque perdem-lhe o rastro, não é? Verdadeiramente, se alguém fizer uma denúncia em registro de anonimato, além de poder de conhecer, obviamente, de acordo com aquilo que é a decorrência legal, o estado do seu processo, a entidade vai poder comunicar, vai poder lhe fazer perguntas, pode iniciar um conjunto de diligências e depois de as fazerem internamente, sentirem necessidade de fazer alguma questão ao denunciante. E é possível, mas depois a plataforma comunica uma bidirecionalmente uma com a outra e permite que esta situação aconteça e dentro do ambiente seguro. Verdadeiramente, aquilo que podem efetivamente contar com este apoio da tecnologia, que de outra forma não existe, e deixar aqui um alerta de quem analisa estes temas há muito tempo, não basta o e-mail, e nós vemos muitas entidades ao mais alto nível, setor público inclusivamente, só estou aqui a falar no setor público, setor privado também, mas no setor público, que metem denúncias @ qualquer coisa. Como é que garantem a eliminação de rastreabilidade do IP? Como é que garantem a encriptação da informação? Ou seja, um simples e-mail não serve absolutamente nada para cumprir com aquilo que é a decorrência da Lei 93/2021. É necessário que se perceba e que se ganhe aqui alguma distância para poder não olhar só para a árvore, que é vou resolver agora, não, olhe-se para a floresta e para a necessidade de colocar todos os marcos que são importantes nesta etapa de gestão do processo. Não tenho muito mais para vos dizer. Claro que a parametrização é possível com o logo da entidade, claro que todos os textos do formulário são meramente standards, mas muito balizados pela equipa técnica ou jurídica que trabalha connosco, mas cada entidade tem, e nós temos a experiência de fazer isso com muitas entidades públicas e privadas também, podem parametrizar todos os textos, podem colocá-lo à luz daquilo que é a sua realidade, aquilo que mais gostassem de ver. É possível, é o que eu dizia, é uma solução 100% auditável, 100% flexível e que efetivamente corresponde àquilo que são as necessidades de cada entidade individualmente considerada. Portanto, eu quando terminei a minha intervenção há pouco dizia, deixar-vos uma nota de serenidade, reforço, que é, há a necessidade de uma implementação, existe no mercado umas soluções, e esta em particular, que cumpre na íntegra com tudo aquilo que é necessário. Basta que internamente se faça aqueles 9 pontos que há pouco dizia, que é avaliar, estruturar, documentar, escolher e implementar. E conta, obviamente, com o know-how de quem está no terreno e vos pode apoiar de forma muito prática, muito objetiva, a fazer acontecer. Eu não disse isto, mas a solução da Closer, tal e qual como está, é uma solução 100% chave na mão. O que é que isto quer dizer? No momento em que nós recebemos a informação de que o cliente quer licenciar, fazer um licenciamento da nossa solução, há um compromisso da nossa parte em 2 horas de colocar o canal online. Portanto, basicamente, ter esta também, além da garantia da implementação, a garantia da rapidez, não é? Na resposta àquilo que é uma necessidade. Muito obrigado. Bem, o nosso tempo está a ficar um pouco limitado, mas tentarei ser sucinto e apresentarei apenas mais uma questão para o Dr. Luís e outra para a Dra. Mara. Bem, nós temos aqui uma questão que diz, é perguntado, numa autarquia, quem é a pessoa recomendada para receber e efetuar a triagem da denúncia, jurista, encarregado de proteção de dados, e se o encarregado de proteção de dados for um prestador de serviços do município. Bem, eu já irei perguntar isto também ao Dr. Luís Fonseca. Eu vou fazer uma leitura estritamente jurídica. Depois, na prática, a dificuldade óbvia das pessoas lidarem com isto, pode haver aqui, de certa maneira, alguns entendimentos. Bem, de acordo com o artigo 9º da Lei 93/2021, publicada em 20 de dezembro, o RGPDI, o artigo 9º vai-nos dizer, no número 2, que os canais de denúncias interna são operados internamente para efeitos de recepção e seguimento. Seguimento, se tivermos em consideração aquilo que é mencionado na diretiva, quem acompanha estas matérias, seguimento significa tratamento. E para efeitos de recepção e seguimento das denúncias, por pessoas ou serviços designados para o efeito, sem prejuízo do número seguinte. O número seguinte vem-nos dizer que os canais de denúncias podem ser operados externamente para efeitos de recepção de denúncias. Bem, o entendimento que eu faço é que a recepção é o caso da plataforma mais transparente. Recebem, mas não vão tratar. Porque se o legislador quisesse que as pessoas tratassem, pessoas externas,
teria dito que podem ser operados externamente para efeitos de recepção e também diria seguimento ao tratamento. Bem, isto não quer dizer, na minha perspectiva, que não possa haver apoio de explicar, consultoria de apoio formativo, em explicar como funciona e como se deve fazer o tratamento das denúncias. Mas, efetivamente, fazer o tratamento das denúncias por alguém externo, não entendo que seja possível. Por outro lado, em relação à primeira parte da pergunta, bem, não existe uma pessoa tipificada na lei que tem que ser um jurista, ou que tem que ser um encarregado de proteção de dados, ou que tem que ser um gestor de recursos humanos, e por em diante um conjunto de outros profissionais. Nem um auditor. Mas diria que o auditor tem maior propensão, porque tem estas matérias mais trabalhadas ao longo do tempo, porque estas questões foram inicialmente as melhores práticas, a preocupação das melhores recomendações foram abarcadas pelos auditores. Mas não tem de ser exclusivo, e aos dias de hoje, com o regime legal, temos também muitas questões mais jurídicas, e nesse sentido também há aqui uma proximidade dos juristas. Bem, não há efetivamente algo a dizer na lei que tem que ser a pessoa com este perfil, mas nós percebemos que é uma questão de integridade e por isso tem que ser alguém que demonstre competências e que demonstre capacidade de ser uma pessoa íntegra, não só que o seja, mas que também consiga demonstrar. Bem, obviamente que quando nós identificamos uma pessoa, esta pessoa tem as suas funções e pode haver aqui conflito de interesses. Mas, então, neste sentido, não há nenhuma situação perfeita. Até mesmo numa situação de alguém externo, esta pessoa estabelece relações humanas. E no estabelecimento de relações humanas há proximidade, há afinidades, há simpatias. E no momento em que nós temos algum tempo já de trabalho com esta pessoa externa, esta pessoa também, no momento em que for algo que é o seu trabalho habitual, bem, nós teremos sempre o conflito de interesses. Por isso não haverá uma situação totalmente perfeita, porque no dia em que eu sou especialista numa matéria e esta matéria é alvo de denúncia, eu terei alguma dificuldade em demonstrar, ainda que eu possa ser, uma pessoa totalmente íntegra e imparcial. As pessoas terão muita dificuldade, se eu sou expert e trabalho com estas matérias, que eu consiga separar os tipos de trabalhos ou funções que estou a desempenhar. Bem, mas estas situações mais práticas, eu pediria também a intervenção do Dr. Luís Fonseca, que tem experiência não só deste conjunto normativo, mas muito também já algo que vem acontecendo há muito tempo e por isso também gostava de ouvir a sua experiência. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Patrick. Bem, estamos totalmente de acordo. Porque é que eu fui escolhido para esta função? Eu antes de exercer, tinha sido auditor durante cerca de 10 anos e gestor de riscos da empresa. Portanto, era uma pessoa que já tinha experiência e era reconhecido por ter um perfil de independência, de autonomia, ou seja, numa investigação isto é importantíssimo. Ninguém, quem quer que seja, nem sequer o topo da hierarquia, deve dizer, olha, fala com este, fala com aquele, ou não fales com aquele, vai à procura desta informação, ou vai por aqui, ou vai por ali. Portanto, tem que haver total isenção, total imparcialidade e todas as pessoas na organização devem no reconhecer. Portanto, não chega só a ser, deve-se parecer também. Porque se não houver credibilidade nas pessoas que tratam as denúncias, corre-se o risco de nem sequer se denunciar ou se denunciar externamente. Agora, o que é na prática, quanto a mim, na minha opinião, muito importante? A organização deve fazer um diagnóstico. Já tem um histórico de denúncias ou de queixas feitas antes dos canais de denúncia. Não é agora que as pessoas se apercebem de coisas e que reportam. Antes o faziam, agora tem uma possibilidade, e uma plataforma como a doutora Mara referiu, com essas características, fazê-lo com anonimato, com confidencialidade, garantindo também uma maior proteção à retaliação. Portanto, deve fazer um diagnóstico, ver que tipo de denúncias é que existem. Qual é o perfil, o conhecimento técnico para dar resposta a essas denúncias? Qual é o tempo o tempo médio de tratamento dessas denúncias? Justifica ter uma equipa fixa ou é o responsável pelo cumprimento normativo que, dependendo do tipo de denúncia, que vai convocar, vai requisitar
às outras áreas, as pessoas já identificadas com o perfil para fazer parte da equipa de investigação e que inclui os recursos humanos, os sistemas de informação, a área jurídica, o DPO, até pessoas das áreas de compras, por exemplo. Portanto, esse é o diagnóstico que deve ser feito. Depois, dependendo da expectativa, da previsão de utilização do canal, é que faz-se um estudo e vê-se vamos precisar destas pessoas com este perfil. E é claro que depois, com a comunicação, etc., se houver evolução no número de denúncias, a organização deve prever que pode ter que ou ter apoio externo ou internamente formar pessoas para dar resposta. E depois perceber se, por exemplo, são situações pontuais, se são situações constantes. Portanto, nada é feito por acaso e tudo deve ser feito de forma fundamentada e de forma transparente. Mas como o Dr. Patrick referiu, o conflito de interesses é aqui também a chave. Não se pode ter conflito de interesses nem com a função, se pessoas acumularem funções, nem com as pessoas que participam no processo, seja o denunciante, se ele se identificar, seja o denunciado, sejam as pessoas que participam no processo. Ser uma pessoa que tenha conflito de interesses com o próprio objeto da denúncia. Portanto, se quem tiver a tratar a denúncia sentir esse conflito de interesse, deve reportar ao responsável pelo cumprimento normativo para se encontrar uma solução, até para se defender a si próprio e também não comprometer a investigação. Pronto, assim, muito rapidamente, claro que poderíamos continuar a falar no assunto, mas muito rapidamente era isso que eu diria. Muito obrigado. Sim. Muito obrigado. Há, sim, efetivamente, muitos aspectos e também podem ser desenvolvidos a nível de formação, com mais detalhe. Só gostava de realçar alguns aspectos também que o Dr. Luís Fonseca já tinha referido, a necessidade de haver um regulamento em que se pense também a identificação de quem possa ser esta pessoa que vai tratar as denúncias. E, concretamente, por exemplo, pensarmos que esta pessoa podemos identificar, mas esta pessoa pode estar doente, pode ter incompatibilidades ou também tem direito a férias e, por isso, nestas situações, o regulamento pode identificar alguém em alternativa a esta pessoa. Se não identificarem neste regulamento, também a lei tem uma solução. A pessoa pode recorrer ao canal de denúncias externos, porque entende que há conflito de interesses e se também este conflito de interesses verificar-se no canal de denúncias externa, então pode recorrer à divulgação pública. Mas se nós queremos evitar que isto aconteça, que haja em última instância, recurso à divulgação pública, então devemos tentar precaver-nos e pensarmos numa solução para que a pessoa possa ser substituída ou ser idóneo ao sistema e por isso encontrarmos uma outra pessoa para tratar aquela denúncia específica. Bem, também queria realçar aqui um outro aspecto que o Dr. Luís Fonseca referiu, que é a questão do responsável pelo cumprimento normativo. De acordo com o artigo 5º do RGPC, o Regime Geral da Prevenção da Corrupção, nós temos então um programa de cumprimento normativo em que nos é dito que tem que haver um canal de denúncias neste programa de cumprimento normativo e depois é-nos dito também que tem que haver um responsável pelo cumprimento normativo. Ora, se ele é responsável pelo cumprimento normativo e uma das componentes é o canal de denúncias, podemos identificar que este responsável pelo cumprimento normativo pode ser então o responsável pelo tratamento das denúncias. Bem, este assunto daria muito mais conteúdos para falarmos, mas também é uma questão de gestão de tempo. Eu gostaria de terminar em termos de perguntas com a doutora Mara, colocando-lhe uma pergunta, fazendo aqui um ligeiro enquadramento. Sei que a Closer tem tido muitas entidades locais, autarquias, empresas municipais a pedirem a utilização e a implementação do canal de denúncias mais transparente e também tendo em consideração esta pergunta anterior, o programa de cumprimento normativo, a Closer, também, sem nós estarmos aqui a desenvolver muito mais aspectos ao detalhe, a Closer também tem tido a preocupação não só de ajudar
a implementação do canal de denúncias, mas também ajudar com outros instrumentos, como por exemplo um código de ética de conduta e também a nível tecnológico pode-se vir a conceber, e a Closers também está disponível a apoiar as entidades com estas dimensões de ter um plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, que também podem ter estes alertas de timings, de tempos, e haver mais componentes que possam ser trabalhadas a nível tecnológico com o apoio da Closer. Certo? Obrigado, exatamente, muito obrigada. Aquilo que falei há pouco para o canal de denúncia, vou partilhar aqui o meu ecrã, basicamente aquilo que há pouco falei para o canal de denúncia, a Closer desenhou, obviamente, também o mesmo para o plano de prevenção e riscos. Não é? Claramente que o responsável do cumprimento normativo, que falávamos há pouco, além de ser responsável pela implementação do canal de denúncia, é responsável pela existência de um plano de prevenção e riscos em infrações conexas, pelo código de conduta e, obviamente, por um conjunto de formação. Se olharmos para aquilo que eu há pouco vos dizia, verdadeiramente, onde vemos denúncias, podemos ver riscos, não é? E obviamente que dentro destes riscos nós temos que identificar os riscos, avaliar riscos, controlar os riscos, aplicar medidas preventivas ou corretivas, reavaliar depois toda esta informação. E basicamente tudo isto tem que estar, obviamente, aqui assente uma probabilidade versus impacto. Tudo isto é importante e isto ajuda, e obviamente que a tecnologia aqui também veio trazer esta mais-valia de toda esta orquestração de fluxos ser possível através de uma plataforma como aquela que a Closer desenvolveu, em que há uma alarmística, há uma remessa deste tipo de ações para quem as tem que fazer, e a seguir há uma rotina também de alarmística, de contagem de prazos, a dizer que verifique lá se aquela medida efetivamente mitigou ou não mitigou o risco. Obviamente, partilhar convosco que tudo aquilo, e vou deixar de compartilhar a tela, tudo aquilo que falei do ponto de vista de necessidades para o canal de denúncia, também é possível para a questão do plano de prevenção e riscos. O grande desafio hoje para as entidades é que muitas delas, obviamente, já têm, por natureza legal, a existência do plano. O desafio está em atualizá-lo. E, portanto, este é o momento, se o temos que atualizar, de olhar para toda a casa, não é? E, obviamente, eu costumo dizer que o melhor é olhar para a casa e ir desconstruindo ao pouco para depois arrumá-la efetivamente. Eu acho que aquilo que é possível fazer é que contem com uma solução que acompanha este desenvolvimento, mas encontrem nisto uma onda de oportunidade de também poderem, por aqui, ter esta forma muito mais otimizada e flexível. Não quero ocupar muito mais tempo, mas só dizer que tudo isto é possível com mesmo com aqueles 9 takeaways que há pouco dizia, da fase de avaliação, implementação e go, também isto existe para a questão do plano de prevenção e risco. Muito obrigado aos dois oradores, ao Dr. Luís Fonseca, à Dra. Mara pela sua capacidade de síntese, sem dúvida que temos muito mais conteúdos para também desenvolvermos, mas podem obviamente recorrer e pedir-nos para mais desenvolvimentos, à Closer, também ao Luís Fonseca, que também é formador, também tem desenvolvido formações neste âmbito, e para fecho desta análise ou deste pensamento conjunto também com estes dois oradores, faria então aqui uma breve síntese. Há um processo evolutivo, verificamos desde questões internacionais ou de as melhores práticas a nível internacionais de integridade e transparência, muito ligado inicialmente aos auditores, à gestão de riscos, à proteção de dados também, porque estas questões de denunciantes e pessoas, diz respeito a pessoas, e a identificação ou a proteção, confidencialidade, anonimato, como já foi referido pelo Dr. Luís, e também pela existência da plataforma, que pode então ter aqui uma nova dinâmica, esta questão da confidencialidade e do anonimato. Há aqui uma evolução, e também nós inicialmente tínhamos leis dispersas, e até algumas desconhecidas, como a Lei 19 de 2008, mas aos dias de hoje passamos a ter um regime geral de proteção de denunciantes de infrações, que entrou em vigor no dia 18 de junho deste ano, e já tendo cumprido um período de vacatio legis, ou seja, o período em que foi publicado no dia 20 de dezembro de 2021, até a entrada em vigor, dia 18 de junho deste ano, e aos dias de hoje já passaram 6 meses. Bem, nós temos também aqui uma outra evolução dinâmica, que nós acabamos por não abordar, mas que é preciso termos em consideração, que é o Mecanismo Nacional Anticorrupção.
Bem, aos dias de hoje está mais do que evidente que vai efetivamente concretizar-se este Mecanismo Nacional Anticorrupção e podemos ter então uma atenção redobrada no sentido de poderá começar a surgir situações em que entidades sejam autuadas por contraordenações e tenham as coimas. Tenham atenção a estes aspectos. A lei foi evoluindo. E aos dias de hoje temos, efetivamente, estatuição, consequências pela não implementação dos canais de anúncios ou por implementação deficiente ou incompleta, e daí a pertinência de terem atenção também às plataformas que são sistemas mais robustos de proteção de denunciantes, e é esta a evolução que se verificou desde os tempos em que falava inicialmente com o Dr. Luís Fonseca, já há 10 anos atrás, houve esta evolução de sistemas mais robustos para a proteção e também da lei tornar-se mais robusta e, aos dias de hoje, prever contraordenações. Da minha parte, eu agradeço novamente aos oradores e... Estão a conseguir ouvir? Sim, Dr. Marcelo? Eu queria deixar aqui para terminar, porque é também uma questão muito controversa. Eu tive a oportunidade de ter contacto com ela na semana passada. Não sei se tem conhecimento de uma solução interpretativa da DGAL, Direção-Geral das Autarquias Locais, que eu acho que está a preocupar muitos municípios. É uma questão jurídica, mas que até no passado, até num debate jurídico, tinha tomado posição sobre essa questão, e a DGAL, nesta solução interpretativa, não acompanha a oposição do Gabinete Jurídico da ATEC. Tem a ver com a designação do responsável pelo cumprimento normativo. A DGAL o que vem dizer, e a reunião de coordenação jurídica, eu sublinho que isto tem muita importância, porque há municípios que já fizeram esta designação, entende que se os municípios não dispõem na sua estrutura orgânica de um titular de cargo de direção superior, o cargo de direção superior é o cargo correspondente a diretor municipal, então essa designação tem que recair sobre um membro do Executivo Municipal. E fazem referência ao Presidente da Câmara ou através de delegação de competências num dos respectivos vereadores. Bom, se esta informação, se esta solução interpretativa vier a vingar, eu temo que muito daquilo que aqui foi dito sobre a imparcialidade, a transparência, a neutralidade, podem ser postas em causa com a atribuição desta responsabilidade diretamente ao Sr. Presidente da Câmara. E nós sabemos que nos 308 municípios, só sensivelmente 40 e poucos municípios têm diretores municipais. Portanto, eu acho que era bom, não sei se já fizeram alguma reflexão sobre isto, mas eu acho que era importante, até no futuro próximo, até poder tomar uma posição técnica definitiva sobre isto. Sim, muito obrigado. Efetivamente, nós temos o artigo 5º do Regime Geral da Prevenção da Corrupção, que nos vai dizer o responsável pelo cumprimento normativo. E este responsável pelo cumprimento normativo é uma pessoa que seja um elemento da direção superior ou equiparado, um responsável que garanta e controle a aplicação do programa de cumprimento normativo. Bem, se um elemento de direção superior, nós temos aqui a dificuldade de, para além desta figura, da existência desta figura de direção superior, já foi mencionado pelo Dr. Marcelo, ser o diretor municipal, podemos ter aqui outra dificuldade, que é haver um procedimento concursal. De acordo com a lei, temos que conjugar com o ordenamento jurídico num todo, deverá haver um procedimento concursal para estabelecermos este elemento de direção. E nesse sentido, um despacho poderá, que indique quem é a pessoa, poderá carecer aqui de alguns vícios da lei, no sentido de não é cumprido o ordenamento jurídico na totalidade. Bem, quem efetivamente pode esclarecer, não, na minha perspectiva, não é apenas uma interpretação, e ainda sem prejuízo, e obviamente não está aqui em causa o mérito da DGAL e a preocupação que tem em uniformizar, mas o MENAC é que tem que nos esclarecer.
diria que também sendo dúbia esta situação, até porque no terreno, na prática, há dificuldade não só da gestão dos recursos humanos, como também mais um encargo e também os quadros, não é? Percebemos até que ponto é que podemos incluir a questão do cumprimento das cotas, também das direções, dos dirigentes, aliás. Por isso, o MENAC acho que não poderá sancionar ninguém quando ele próprio não esclarece quem poderá ser esta pessoa, em que moldes poderá efetivamente ser esta pessoa. Para as questões das autarquias locais, eu acho que é sensato termos em cautela e solicitarmos, e uma vez que já existe pelo menos o presidente e também é mencionada as instalações provisórias, poderem recorrer efetivamente ao MENAC para ter um esclarecimento cabal de quem poderá ser e como deverá ser escolhida esta pessoa. Como eu disse há pouco, não há uma situação perfeita, e obviamente que, imaginando que se passa a ser o presidente da Câmara Municipal esta pessoa responsável, nós podemos recorrer a um canal de denúncia externo. Se o canal de denúncia externo também for responsável o presidente da Câmara, o que nos resta é a divulgação pública. Por isso o MENAC terá que nos esclarecer. Esta conclusão que foi tirada numa reunião de coordenação jurídica do dia 11 de outubro de 2022, se a informação que me deram é uma informação correta e, portanto, aqui com a devida reserva, foi homologada pelo Sr. Secretário de Estado. E eu não resisto, até porque estão-nos a ouvir muitas pessoas ligadas às autarquias locais, de ler o sumário dessa conclusão jurídica. Diz assim: quando não exista numa autarquia local titulares de cargo de direção superior, não pode ser designado responsável pelo cumprimento normativo um titular de um cargo de direção intermédia. Portanto, o diretor do departamento e o chefe de divisão estão fora do arco da possibilidade de designação, porquanto o mesmo não exerce as suas funções com a independência e autonomia decisória necessárias ao desempenho da função, devendo assim ser designado como responsável pelo cumprimento normativo um membro do órgão executivo, como o presidente da Câmara Municipal, sem prejuízo da faculdade de delegação em qualquer outro dos membros da Câmara Municipal. Disse. Esta é a citação expressa da conclusão que, segundo a informação que eu tenho, foi homologada pelo Sr. Secretário de Estado. Portanto, eu agora, se bem percebido o Dr. Patrick, também até, se calhar, vai ter que solicitar um esclarecimento ao MENAC para saber se o MENAC acompanha ou não acompanha esta solução interpretativa. Sim. Será um trabalho para nós desenvolvermos, para apoiarmos os nossos associados, no sentido de estarem esclarecidos. Efetivamente, é um tema que carece ser melhor tratado, porque poderá e deverá começar por aqui também a solução deste programa de cumprimento normativo, haver uma pessoa responsável que possa desenvolver, preocupar-se e acompanhar a evolução da implementação efetivamente do programa de cumprimento normativo. Estas dúvidas têm que ser esclarecidas. Eu entendo as questões interpretativas, mas têm que ser entidades. A nossa ideia, no próxima revista da ATA municipal, nos cadernos jurídicos, nós, por razões de transparência, vamos divulgar esta solução interpretativa da legal com o peso que ela tem. Não é obrigatória e vinculativa, mas tem um peso importante, tem um peso institucional, ainda por cima se confirma a homologação desta solução interpretativa pela tutela do Sr. Secretário de Estado. De qualquer forma, então, o que eu acho que nós devemos fazer é, por um lado, os nossos municípios e, sobretudo, quem nos está a acompanhar e os associados já terem alguma prudência, não só nas futuras designações, mas naquelas que já estão feitas. Porque se esta interpretação vier a colher, designações feitas sobre os chefes de divisão e sobre os diretores de departamento estarão enfermas de invalidade. Se esta conclusão vier a colher. De qualquer forma, nós na próxima revista vamos fazer divulgação desta querela jurídica e de que, se calhar, até com os contributos do professor Patrick, enquanto membro do Gabinete de Estudos nesta área,
nós se calhar pedirmos também a própria ATAM um esclarecimento ao MENAC para que haja aqui alguma paz e certezas jurídicas nesta designação. Porque eu considero uma bizarria, nem me quero estar a pôr aqui no papel de jurídico, porque a conclusão diz assim, esta parece ser a solução que vai de encontro à ratio legis da norma. Portanto, acaba por dizer que esta interpretação jurídica está de acordo com a ratio legis. Portanto, acho que nós já até devemos ter que construir aqui um caminho de segurança e então, se calhar, vamos avançar com um pedido de parecer ao MENAC e fazer a divulgação desta matéria já no próximo municipal. Sim. Muito obrigado também por esta questão. Daria por encerrado o nosso evento. Mais uma vez, obrigado a todos e até boas festas também e até um próximo ano com questões mais esclarecidas que a ATAM estará sempre preocupada em ajudar a trazer clarividência para as mesmas. Muito obrigado e até uma próxima. Boa tarde, obrigado. Boas festas. Muito obrigado. Também, obrigado. Obrigado, boa tarde.